Muito bem-vindos a mais uma análise semanal do MDR, aqui nesse sanduíche das festas, né? Então, para começar, vamos ver o resumo da semana com a Ana Inês. Vamos para o resumo da semana. Lá em Wall Street, o otimismo transbordou. O S&P 500 não só rompeu resistências, como entrou em zona de descoberta de preços, superando os 6.920 pontos. O índice do medo desabou para as mínimas do ano. Os grandes fundos estão fazendo aquele ajuste, comprando as techs que venceram em 2025, para mostrar um portfólio bonito no fechamento do ano. Aqui no Brasil, o clima é de ressaca de final de ano com liquidez lá embaixo. De um lado, a aprovação do orçamento de 2026, com 61 bilhões em emendas parlamentares, deixou os juros futuros de orelha em pé. O Ibovespa brigou feio nos 157 mil, mas conseguiu a façanha de fechar acima dos 160 mil pontos. Só que cuidado! Sem volume, esse movimento é frágil. O suporte nos 155 mil é a nossa linha na areia. Mantendo acima, a tendência está preservada. Se você tem metais preciosos, o seu Natal foi de ouro. Literalmente, ouro, prata, cobre e platina estão em rally desenfreado. É o mercado se protegendo da inflação global e cobrando o preço do desinvestimento na mineração. O dólar ficou naquele chove não molha e fechou estável, mas o suporte de R$ 5,3 é uma rocha. Se na virada do ano ele ganhar força e romper os R$ 5,63, o andar de cima vai ser buscado rápido. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AI. Até a próxima! Então, turma, nessa semana onde supostamente deveríamos ter um pouco movimento, né? Nós tivemos aí muita volatilidade e todo mundo para cima, principalmente S&P 500 e as commodities metálicas, né? Fiz bastante post aí no X, onde mostrando isso daí, né? E, bom, outra coisa também é que hoje eu estou testando esse microfone novo que eu comprei, ele está aqui na minha cara porque ele é muito sensível, eu não consegui ajustar a regulagem dele, então isso é daqueles microfones que você tem que falar realmente dentro do microfone. Espero que o som fique bom, né? E para quem tiver dicas aí do como ajustar essa porcaria, me avisa aqui nos comentários. Então, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, veja que todo mundo verdinho, né? Europa, Ásia, não teve ninguém que perdoou essa semana, né? Baixa liquidez, o pessoal aproveitou para empurrar para cima. E o S&P 500 também, em geral, tudo verde, né? Com umas poucas exceções, mas esses caras aqui, quando eles ficam assim, não tem como negar. Principalmente aqui os bancos também, que é difícil dos bancos subirem e o S&P 500 não subir junto. Indo para os gráficos aqui, começando pelo VIX, veja que ele fechou aqui abaixo desses fundos, né? Então indica que está tudo bem com o movimento de alta, né? Até prova em contrário, é isso daí. Os juros de 10 anos do mercado americano não saiu do lugar, o da Europa aqui tentou fazer um topo, né? Está numa região de bastante resistência, Reino Unido continua na mesma, o Japão está querendo romper topo aqui, né? Nós temos essa situação aqui nos juros do Japão que está realmente preocupante. E aí, turma, indo aqui para o S&P 500, né, então a gente vê que é uma barra, apesar de ser uma barra pequena, né, para uma barra semanal, mas nós estamos aqui no topo histórico, né, fechando acima dos 6.900, e numa semana onde deveria ter pouca volatilidade. Aí a gente olha aqui a Nasdaq, que também fez uma semana de alta, ainda não rompeu, e o Dow Jones fez aqui mais um topo histórico, né, uma barra pequena, mas confirmando aqui a alta. E aí o que eu queria falar para vocês hoje, em especial, é tirar um pouco da preocupação do tá esticado demais, será que já está na hora de vender? Muita gente me pergunta, né? Então quero falar sobre isso. E aí, turma, para tirar um pouco desse fantasma, né, de quando é a hora do topo, né, não tem como saber, só a hora que o gráfico nos avisar. Então, essa correlação aqui que eu fiz, isso daqui são as magníficas, né, as magníficas 7, dividido pelo RSP, que é aquele S&P 500 Equal Weight, ou seja, ele não importa o tamanho da empresa, né, porque agora as magníficas estão distorcendo muito, né, então ele divide as 500 empresas com o mesmo peso e faz o balanceamento disso daí, né. E aí,
essa distorção é que a gente pode ver aqui aonde você tem uma marcação de topo bem clara, né? Então, o que acontece? Então, vamos lá. Isso significa o quê? Enquanto as magníficas estiverem nessa tendência de alta aqui, né? Ou seja, subindo mais do que o resto do S&P 500, isso significa que tá tudo bem, tá longe de ter topo. Porque a hora que esses caras resolverem virar para baixo é que a gente precisa se preocupar, né? Então nós temos aqui um zigue-zague de alta, né? Tinha marcado um topo aqui, fez aqui um pullback e agora já marcou um fundinho aqui, aonde nós provavelmente vamos ter a continuidade dessa alta aqui, né? E subir mais, né? Então esse gráfico está mostrando isso daqui. Agora, o porquê que é que eu estou falando isso daqui, que a gente pode ficar tranquilo com relação ao topo. Agora eu vou colocar aqui o S&P 500 para vocês verem como o S&P 500 se comporta e quando ele faz topo em relação a esse outro gráfico. Pronto, então essa linha amarela aqui é o S&P 500, tá? E o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, a gente vê aqui, ó, desde o fundo aqui de 2017, né? A gente vem aqui numa tendência de alta, ele vai acompanhando, né, o S&P 500 com essa relação. Mas veja aqui que no Covid nós tivemos uma distorção, né? No Covid o S&P 500 fez essa correção forte, só que a Nasdaq, né, principalmente as empresas aí que de internet, vamos chamar assim, né, elas se destacaram naquele momento, né, e elas subiram, né, só você olhar as magníficas como elas não corrigiram igual o resto do mercado, né, e aí fizeram esse topo aqui. Isso daqui foi uma distorção, né, e o S&P 500 depois ele veio atrás, veio aqui e fez esse topo, né. Então, o que eu quero mostrar para vocês é uma distorção que aconteceu aqui e que enquanto isso daqui não acontecer novamente, né, a gente pode ficar tranquilo, porque você vê que as magníficas, né, em relação ao RSP, fizeram um topo aqui, depois elas deixaram aqui um topo mais baixo, então você vê aqui, ó, inclusive essa linha de tendência de baixa aqui, né, e aí só a hora que elas marcaram esse topo mais baixo, aqui em final de 21 para começo de 22, é que o mercado realmente começou a fazer aquela correção ali de 2022, que a gente ficou o ano inteiro em tendência de baixa, né? E veja só a intensidade da tendência de baixa dessa correlação aqui entre as magníficas e o RSP, como foi muito mais intenso, né? Então isso daqui anda na frente, é muito mais sensível, né? E aí a gente vê aqui que a hora que rompeu essa linha de tendência, né, ele estabeleceu essa tendência de alta e o S&P 500 também está na tendência de alta, né? Então veja aqui que quando teve o tarifaço, né, os dois caíram juntos, depois os dois fizeram um pivô de alta, tal, e o S&P 500 no momento está até andando na frente. Então agora colocando aqui mais nesse pedaço aqui, a gente vê que o S&P 500 ele já fez pivô de alta aqui, né? Enquanto essa correlação aqui, ela está fazendo uma correção, está deixando aqui um fundinho, né, para continuidade de alta, e enquanto a gente estiver fazendo topos e fundos ascendentes aqui, você não precisa se preocupar com grandes correções no S&P 500 ou no mercado inteiro, tá? Então eu vou ficar de olho nisso daqui, porque esse gráfico vai avisar a gente a hora de tirar o pé das compras, tá bom? Então, voltando aqui agora para a nossa sequência, a gente tem o Russell 2000, né, que está aqui no topo histórico, não aconteceu muita coisa. A Europa também não aconteceu muita coisa, não saiu do lugar. A Alemanha continua dentro da consolidação, o Reino Unido praticamente não fez nada, a França não fez nada, a Espanha dojizinho amassado, a Itália também, né? Indo aqui para a Ásia, nós temos a China que continua dentro dessa consolidação, não aconteceu nada. O Japão fez uma semana aqui de alta, né? Então o Japão, nós temos aqui esse rompimento que tem uma nova compra, tá bom? Indo para os mercados emergentes, está aqui praticamente no topo histórico. O EWZ fez uma bela de uma reação, né? Então vamos ver se ele consegue engolir essa barra essa semana, né? Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que não saiu do lugar, mas está aqui nesse fundo. O minério de ferro, ainda já a terceira semana nessa região de preço aqui, ainda não conseguiu romper, e agora vem o destaque do momento, né? O cobre no topo histórico, olha só o tamanho dessa barra aqui, né?
Ele demorou um tempo para engolir essa barra aqui, foi essa volatilidade, mas olha, voltou aqui para o topo histórico. O ouro rompeu o topo histórico, fechando aqui acima dos $4.500. A prata, olha só o tamanho dessa barra aqui, nesta semana subiu 18% depois de ter subido 8% na semana anterior, né? Então eu venho postando bastante sobre isso daqui, já faz muito tempo, né? Estamos falando aqui da prata desde esse rompimento aqui dos 35, né? E é chover no molhado, né? A platina também, olha só, o tamanho dessa barra aqui, ela subiu essa semana 24% depois de ter subido 14% na semana passada. Então assim, é mais o mesmo, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Se você não me segue lá no X, @mdroberto, tá na hora de seguir, porque eu posto tudo lá explicando por que isso daqui está acontecendo, né? E eu vejo muita gente agora chegando, tentando sentar na janelinha, né? Olha só, o que está acontecendo com as commodities metálicas, não sei o que, sendo que a gente está falando isso daqui já faz mais de 2 anos, né? Falando primeiro sobre o ouro, depois sobre a prata e depois as outras commodities, né? Então, se você quer andar na frente, você tem que estar aqui junto com a gente no método DX, tá bom? A platina também, olha só, aqui ela não está no topo histórico ainda, mas está quase lá, né? Mais uma semana espetacular. E o urânio, ele está preguiçoso ainda, tá? Não está reagindo. Indo agora para as moedas, nós temos aqui o DXY, que continua na sua tendência de baixa, né? Então está aqui nesse fundo, trabalhando abaixo dos 100. O Bitcoin está amassado aqui, não está acontecendo nada, né? Várias semanas aqui nessa região de preço. Isso daqui eu já falei, é muito comum, né? Ele ficar muito tempo aqui, depois ele fazer uma reação. Então eu ainda acho que isso daqui pode fazer uma reação. A única dúvida é porque ele está trabalhando aqui abaixo da média de 50, né? O Ethereum também continua aqui nessa mesma região, né? Obviamente, se eles perderem fundo, precisa ficar preocupado, né? Mas por enquanto ainda não. Indo agora para as magníficas, nós temos aqui a Apple, que, deixa eu até tirar essa consolidação aqui agora, ela não fez nada essa semana, né? Então tá na consolidação de topo. A Microsoft tá parecido com o Bitcoin, só que sentado em cima da média, né? Se romper aqui os 495, voltar a trabalhar acima disso, acima dos 500, é sinal de busca para o topo histórico, tá? A Amazon, mais ou menos no mesmo lugar, não é o gráfico mais bonito. A Google continua aqui nessa bandeira de alta, né? Então só tem compra. A Meta, se conseguir se livrar dessa região aqui dos 680, tem compra. A Netflix ainda não parou, quer dizer, ela parou de cair aqui, né? Vamos ver agora, precisa realmente fazer um candle de força para a gente voltar a comprar ela, né? A Tesla, depois de ter rompido o topo, fez um pullback aqui, vamos ver se segura, né? Tem que segurar aqui acima dos 470, né? Para a gente voltar a comprar ela, né? E a Nvidia fez uma semana interessante aqui, né? Então a Nvidia pode dar uma compra aqui. Nós temos no rompimento dessa máxima, aqui para baixo são 20% de stop e 20% para o topo, né? Então tá aí mais ou menos no 1 para 1, tá? Então, do mercado internacional, é isso daí, rapidinho, porque está tudo muito alinhado. Indo agora para o mercado brasileiro, nós temos aqui os DIs que estressaram um pouco, né, mas por causa aí dos problemas do Brasil, né, mas ele está se segurando aqui abaixo dessa resistência, né, então enquanto ele não passar dessa resistência, significa que essa tendência de baixa está preservada, tá, eu estou operando dessa forma. O Ibov já está aqui 4, 5 semanas nessa região de preço, mas fez uma semana de alta, então assim, voltou de novo para o topo histórico, né, e veio aqui testar a região dos 157 e segurou. Então isso significa que está com força, né, e como ele está com força, também preciso falar para vocês, né, que vocês precisam dar uma força para a gente aí e se inscrever no canal, para quem ainda não é inscrito, né, para quem está gostando do vídeo já deixa o like, né, compartilha com os amigos. E também se inscreve lá no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã, e no meu ex, @mdroberto, onde eu posto muito conteúdo aí sobre o mercado internacional, inclusive os trades que eu faço no mercado internacional, tá? Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo aqui do YouTube, tá bom? Voltando aqui então, deixa eu pegar aqui o meu óculos, indo aqui para o índice no gráfico diário, a gente vê que
essa média aqui está segurando o preço, né? E ele está querendo ir para cima, né? Então, enquanto ele não perder isso daqui, a tendência está preservada e é uma tendência de alta. E essa semana ele pode voltar a testar aqui os 169, quem sabe 170 mil pontos, né? O gráfico do dólar no gráfico diário, ele marcou um topinho aqui, então olha só, tem que tomar cuidado que se ele fizer isso daqui, tem venda, né? Então se ele perder essa região aqui dos 5.500, aí a gente pode voltar um pouco. Eu acho que ele não volta mais a testar aqui os 5.300, tá? Mesmo que ele voltar um pouco, eu só estou de olho em compras no dólar, porque depois que ele fez esse pivô de alta aqui, para mim ficou interessante para compra. Voltando agora para o gráfico semanal, nós temos as small caps aqui que fizeram uma semana de alta, né? Então, assim, pode ser que dê compra essa semana, né? Mas vamos ver como é que vai ser a volatilidade, a liquidez, né? Indo aqui para os principais setores, vamos ver aqui o setor financeiro. Continua consolidado, esse negócio aqui é para cima. Se romper, tem compra, os bancos continuam fortes, né? O setor de materiais básicos, olha, testando esse topo aqui, né, indo na carona da Vale. O setor de utilidades está consolidado aqui, quando romper tem mais compra. O setor industrial reagiu, né, e está indo embora, né, topo histórico aqui. E o setor imobiliário veio aqui, fez o pullback no topo anterior rompido, reagiu, isso significa aqui que deve continuar, ou seja, o pessoal não está acreditando muito nessa alta de juros, né? E o setor de consumo também, né? Veio aqui, se segurou, reagiu, é um bom sinal. Se ele conseguir se livrar dessa região, vai ser um ótimo sinal, né? Indo aqui para as principais empresas do nosso Ibov, nós temos o Itaú, que continua em alta, é só compra no Itaú, tá? Bradesco. Olha, ele reagiu aqui ao fundo, não teve força para subir, mas a tendência é de alta, tá? O Banco do Brasil ainda continua confuso, não sabe se é para cima ou se é para baixo. A Sambi fez uma bela de uma reação, nós falamos sobre isso daqui durante a semana, né? Então vou colocar aqui no gráfico diário, aonde nós falamos, olha, isso daqui segurou o fundo aqui e tem compra, né? E que dia que foi? Quarta e depois sexta, né? Tivemos essa alta aqui, a Sambi então continua em tendência de alta, tá? A Vale chegou lá no seu alvo, né? 73 reais, desculpa. Então, assim, quem não acreditou nessa compra aqui ficou chupando o dedo, né? Nós fizemos essa compra aqui nesse rompimento, seguindo o método 10x, andou aqui 15% esse trade, né? Muito bom. A Petrobras continua enroscada aqui. Deixa eu até baixar esse negócio aqui. Não tem muito o que fazer na Petrobras, né? A B3 ainda está dentro dessa consolidação, ela tem que se livrar disso daqui, senão não tem o que fazer. E a VEG, olha, aqui, terceira semana nessa região de preço, ela está deixando uma oportunidade para uma nova compra para ir testar o topo histórico, tá? A Magalu continua ainda na tendência de baixa, mas se perder fundo aqui tem venda, né? E as commodities estão enroscadas, né? O milho não fez nada, se perder o fundo aí pode dar venda. O boi está parado aqui, se perder o fundo pode dar venda. A soja voltou, né? Fez um falso rompimento, voltou aqui, agora precisa dar um novo sinal para a gente fazer alguma coisa. E o café, olha, essa semana aqui deu uma segurada, né? Vamos ver se ele se segura aqui e ele voltar a testar topo, a gente volta a falar sobre ele, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado, espero que o áudio não tenha ficado ruim, feedbacks são bem-vindos e até a semana que vem.